do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e honrada seja sua Mãe Maria Santíssima. Mais uma vez, juntos em partilha. Se você está chegando hoje no canal e ainda não me conhece, eu sou Raquel Venturini. Estamos aqui neste canal dando a nossa pequena contribuição no anúncio do Evangelho. Hoje a nossa partilha vai ser inspirada no livro dos Hebreus, no capítulo 12, a partir do versículo 4. Hebreus 12, versículo 4. Começa o seguinte: ainda não tendes resistido até o sangue na luta contra o pecado. Estais esquecidos da palavra de animação que vos é dirigida como a filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, não desanimes quando repreendido por Ele, pois o Senhor corrige a quem ama e castiga todo aquele que reconhece por seu filho. Estais sendo provados para a vossa correção. É Deus que vos trata como filhos. Ora, qual é o filho a quem seu pai não corrige? Mas, se permaneceis sem a correção, que é comum a todos, seríeis bastardos e não filhos legítimos. Aliás, temos na terra nossos pais que nos corrigem e, no entanto, os olhamos com respeito. Com quanto mais razão não havemos de submeter ao Pai de nossas almas, ao qual nos dará a vida? Os primeiros nos educam para pouco tempo, segundo a sua própria conveniência, ao passo que este o faz para o nosso bem, para nos comunicar a santidade. É verdade que toda correção parece, de momento, antes motivo de pesar que de alegria. Mais tarde, porém, granjeia aos que por ela se exercitaram o melhor fruto de justiça e de paz. Levantai, pois, vossas mãos fatigadas e vossos joelhos trêmulos. Dirigi os vossos passos pelo caminho certo. Os que claudicam, tornem ao bom caminho e não se desviem. Procurai a paz com todos e, ao mesmo tempo, a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Palavra do Senhor. É uma passagem tão rica, tão preciosa que hoje o Senhor nos inspirou a partilhar, que seria necessário vários pontos a se tratar aqui. Mas nós vamos focar aqui em alguns pontos para que essa partilha seja objetiva no teu coração, na tua vida espiritual, seja frutuosa. O versículo 4 começa dizendo: ainda não tendes resistido até o sangue na luta contra o pecado. Estais esquecidos da palavra de animação que vos é dirigida como a filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, não desanimes quando repreendido por Ele, pois o Senhor corrige a quem ama e castiga todo aquele que reconhece por seu filho. Estais sendo provados para a vossa correção. É Deus que vos trata como filho. Quando nós travamos, e eu desejo de todo o coração que pela intercessão da Santíssima Virgem você tenha travado uma luta sincera e real contra o pecado. Essa luta primeiro começa pelos pecados mortais. Primeiro a gente começa a lutar contra os pecados mortais, que são os pecados contra os 10 mandamentos da lei de Deus e os 5 mandamentos da igreja, né? Aqueles que a gente tem consciência. Primeiro a gente trava uma luta contra os pecados mortais. Aqueles que rompem de imediato e em definitivo a nossa aliança com Deus, até que nós nos arrependamos, procuremos o sacramento da confissão e ali no sacramento da confissão nós, a partir da absolvição, nos reconciliamos, a nossa aliança é refeita com Deus, a nossa união espiritual com Deus é restabelecida. Quando nós travamos uma luta contra o pecado,
começando pelos pecados mortais, depois, a partir do nosso caminho de oração e de vida com Deus, nós começamos já a lutar contra os pecados veniais, aqueles pecados de menor gravidade, vamos dizer assim. E a partir do momento em que já estamos vencendo os pecados mortais, vencendo os pecados veniais, nós começamos a lutar contra as nossas imperfeições, contra as nossas más inclinações. Enfim, esse caminho que nós temos que traçar para a santidade. Quando nós decidimos traçar e trilhar essa luta, existem alguns momentos em que nós somos provados. Existem alguns momentos em que nós temos a tendência de desistir, de querer desistir. Mas olha o que São Paulo está dizendo na carta aos Hebreus: ainda não tendes resistido até o sangue. Por que nós queremos desistir tão fácil? Se nós, em especial nós católicos, temos os exemplos tão vivos e tão firmes na igreja dos mártires, dos santos, dos apóstolos, que doaram a vida a ponto de derramar sangue por Cristo. Por que nós temos caminhado por um caminho onde é mais fácil desistir, onde a gente tem achado que é fácil desistir? Ele vai dizer: mas por que, se você ainda não resistiu até o sangue na luta contra o pecado? Esse versículo diz para nós, afirma para nós que é sim uma luta violenta. Lutar contra o pecado, lutar para a santidade, não é algo fácil. Não é algo que se conquista da noite para o dia. Não é algo que nós vamos conquistar sem um esforço real, sem um sacrifício real. É uma luta, na vossa luta contra o pecado. Uma luta tão violenta que pode ser que até seja exigido de nós o sangue. Estais esquecidos das palavras de animação que vos foram dirigidos como filho. Deus, não desprezes a correção do Senhor. Se você tem sido provado, é porque você tem sido tratado como filho legítimo de Deus. São Paulo ainda vai dizer, numa comparação clara para o nosso entendimento, os filhos bastardos, os filhos que não são legítimos, aqueles que fazem, que exercem o papel de pai, não tem preocupação em corrigi-los, em fazê-los melhor. Não, porque não tem por eles o amor de sangue, mas Cristo tem por nós o amor de sangue. Derramou seu sangue por nós. Então tem que nos corrigir quando estamos andando por caminhos errados. Tem que nos corrigir porque nos ama. Tem que endireitar os nossos caminhos, e às vezes endireitar os nossos caminhos nos causa sofrimento, primeiro porque é uma luta contra nós mesmos, e segundo porque é uma luta violenta contra todo mundo, contra toda uma sociedade, contra aquilo que o mundo às vezes diz que é certo e nós vamos na contramão. E aí São Paulo vai dizer: se nós respeitamos aqui os nossos pais terrenos, que nos educam por um determinado tempo de acordo com a conveniência, por que não vamos olhar com maior respeito ao Pai das nossas almas, aquele que nos dará a vida eterna? Porque nós temos ainda uma consciência limitada de achar que Deus só pode me trazer coisas boas. E de fato Deus é bom, Deus só nos dará coisas boas, mas quando um mal é permitido, ainda que não seja dado por Deus, mas permitido por Deus, eu preciso dobrar o meu coração a ponto de entender qual é o bem maior que Deus quer me dar a partir desse mal que Ele me permite viver. Qual é o bem maior, se Ele está me corrigindo, se Ele está me educando, se Ele está me trazendo de volta para Ele como filho amado que eu sou. Não tendes resistido até o sangue, então não pare com a tua luta. Você e eu ainda não derramamos sangue, então não devemos parar. Então não podemos desanimar. Temos que aceitar as correções que Deus tem nos feito
e olhar para isso como de fato elas são, um ato de um Deus que me ama como filha e me quer melhor, e me quer para Ele, e me quer e me fez para Ele, para Ele. Continua dizendo a passagem que estamos lendo: é certo, é verdade, que toda correção parece de momento antes motivo de pesar do que de alegria. Mais tarde, porém, granjeia os que por ela se exercitaram o melhor fruto de justiça e de paz. Tá certo, às vezes a correção é pesada para nós, às vezes o sofrimento vem junto com ela, é doloroso, mas se nós a aceitarmos e se nós procurarmos endireitar os nossos caminhos, nós veremos o fruto da paz e da justiça de poder dizer: Deus me sustentou e me fez melhor. Me fez melhor porque me ama. E aí São Paulo vai dizer: levantai as vossas mãos fatigadas e vossos joelhos trêmulos. Se a correção tem te pesado, se a tua luta contra o pecado tem te feito cansar, é normal, porque é doloroso, porque é sacrificante e porque nós nos cansamos às vezes, mas levantai as vossas mãos fatigadas e os vossos joelhos trêmulos. Dirigi os vossos passos pelo caminho certo, volta para o caminho certo. Os que claudicam, ou seja, os que andam com as pernas tortas, puxando a perna, tornem ao bom caminho e não se desviem. Eu não sei se você por algum momento ou por algum motivo desanimou na sua luta contra o pecado, mas volta. Você ainda não derramou seu sangue, a sua luta ainda não acabou. A minha luta ainda não acabou. A nossa luta permanece até o dia que derramarmos o nosso sangue ou que Deus nos chamar para a eternidade. Procurai a paz com todos e ao mesmo tempo a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Não veremos a Deus se não formos santos. Não veremos a Deus se não formos santos. Então, fortaleça os teus pés, levanta as tuas mãos cansadas, põe os teus joelhos trêmulos de pé com força, mas volta para a sua luta contra o pecado. Não se entregue, não se entregue. Você e eu queremos ver a Deus e sabemos que para vê-lo precisamos ser santos. Que Deus te abençoe, te guarde, que Deus, pela intercessão da Santíssima Virgem, te traga de volta para a tua luta contra o pecado. Todos os dias te traga de volta. Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu quero te convidar a compartilhá-lo com aquele que o Senhor colocou no teu coração agora, que por algum motivo você acha que ele está cansado, que ele está passando por uma correção difícil, que ele está passando por um momento onde o desânimo tem batido a porta dele. Manda para ele esse vídeo. Manda para ele esse vídeo e para que o Espírito Santo renove as forças dele na luta contra o pecado, na vida de santidade. Deixe o seu comentário aqui. Quando você curte os nossos vídeos e deixa o seu comentário, você nos ajuda a evangelizar outras pessoas. Porque a partir da quantidade de comentários e curtidas, o próprio YouTube começa a indicar os vídeos para outras pessoas. Então nos ajude a evangelizar. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, assine lá, ative lá o sininho para você receber as notificações e venha fazer parte dessa família que evangeliza com grande amor a Deus, a igreja e que quer que o evangelho chegue ao mundo, aos 4 cantos do mundo. Que Nossa Senhora te proteja e te guarde. Não se esqueça de que você ainda não derramou sangue
então não está na hora de desistir. Ainda tem muita luta pela frente, uma luta amparada pela intercessão da Santíssima Virgem, pelo teu anjo da guarda e pela proteção e o amor daquele que na cruz por você se entregou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.